Quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD. Dessa vez nós vamos olhar para a lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio, essa importante lição dentro desse conjunto de lições importantes que falam no título geral sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, ok? Meu pedido a você é que se inscreva no canal, compartilhe, você pode baixar esse material aqui gratuitamente, usá-lo, modificá-lo, fazer conforme você achar melhor. Também você pode me acompanhar nas redes sociais, no meu Instagram da EBD+, que trata dos assuntos da Escola Dominical também, e no meu Marcos_DB, está aqui na tela para você, onde eu coloco também outros materiais bíblicos que podem te auxiliar no seu estudo, ok? E aí a gente tem como textuário dessa lição a seguinte expressão em Mateus 19:6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E a verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, essa é a recomendação geral das Escrituras, tanto no texto áureo, baseado em Mateus 19:6, como na verdade prática que traz o conjunto do ensino bíblico. E é importante um detalhe que o comentarista coloca aqui na verdade prática, que ele começa com a expressão o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. É importante que nós que estudamos a palavra do Senhor, que somos alunos de escola dominical e frequentamos igrejas cristãs, a gente entenda que a palavra de Deus a nós dada não é para ser imposta à sociedade. Nós não somos juízes da sociedade, nós somos agentes de transformação do reino de Deus. Ou seja, o Evangelho nos transforma para que nós sejamos o corpo de Cristo no mundo, mostrando a eles a transformação que está em nós. E não querendo colocar sobre eles um jugo que eles não querem. E muitas vezes gente faz o inverso dessas coisas. Fala assim, ó, que está aqui na Escritura, você está errado. Mas uma pessoa que está fora da presença de Deus, fora do padrão bíblico, ela está totalmente errada em tudo. Em tudo, porque só em Cristo nós podemos agradar a Deus. Então não adianta querer impor. É para nós imposto. Isso é imposto para nós porque nós cremos. E se nós cremos, nós vamos seguir a Cristo em tudo aquilo que Ele nos determinar. Mas o que vale para nós, não vale para o mundo. Por quê? Porque lá não é feito por fé. Então não adianta um discurso onde você acuse a pessoa que não está no nosso ambiente desse tipo de situação. É para aqueles que exercem fé, até mesmo no meio religioso, até mesmo no meio cristão, é preciso fé para obedecer o padrão bíblico. Então fica essa reflexão inicial. A introdução diz o seguinte: o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a Declaração de Fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Então está aqui essa importante introdução para essa lição, a leitura bíblica em classe, no capítulo 19 de Mateus, a gente leu o versículo 6, mas nessa leitura vai do 1 ao 9, você pausa aqui, faz a leitura na sua própria Bíblia, porque aí você já faz as anotações, já grava o capítulo que o assunto está, futuramente quando você não tiver a revista, você tem o assunto fresquinho na sua mente para tratá-lo, tá? E esse slide apresenta todos os tópicos da lição, o divórcio no contexto bíblico, a sutileza da normalização do divórcio e o terceiro, o divórcio e a prática
pastoral, está aqui tudo aquilo que o comentarista vai apresentar na lição. Todos os tópicos têm apenas 2 subtópicos, então é uma lição que dá até para gastar um pouco mais de tempo em cada um, lembrando aos professores que o aluno gosta que o professor chegue no fim da lição, ou seja, desdobre um pouquinho cada um dos subtópicos, distribuindo o tempo naquilo que for mais importante, dá mais tempo, aquilo que for menos tempo, mas tenta expor a lição inteira. E no próximo slide a gente tem aqui as referências bíblicas que o comentarista usou para embasar o seu ensino, ok? Então tem todas as referências. A minha dica sempre é: você pausa aqui, faz a leitura dos textos, reflete um pouco sobre eles, aí volta e faz a leitura do subtópico para o qual você leu essas referências, ok? E assim você vai fazendo com cada um deles. Tem gente que não gosta, né? Eu sempre falo. As pessoas, a maior parte delas, gostam de ser eterno ouvinte de professor. Só que não é possível reconstruir o conhecimento, absorver o conhecimento só assistindo. Você capta muito pouco, mas é muito pouco mesmo. O caminho para que você segure, retenha o conhecimento que está sendo oferecido a você, é você reconstruí-lo, ou seja, fazer o mesmo trajeto que o professor fez. O que ele fez para poder transmitir a você aquela aula? Ele se aplicou, ele gastou horas sobre o texto bíblico e sobre a lição, ou sobre o assunto, para poder desenvolver, e escrevendo, lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. Se você não tiver esse costume, você nunca vai absorver o suficiente para você ter um conhecimento satisfatório sobre a questão. E aí, esse esforço todo em fazer isso aqui dá trabalho para fazer, dá trabalho. Não é uma coisa assim, fala, nossa, que rápido, fez, pegou. Não, isso aqui tem que gastar horas para poder produzir e parece que não tem muito valor, né? Porque é necessário que a pessoa se empenhe. Mas eu prefiro ter uma audiência que queira, né, diminuir a dependência dos professores, também ela crescendo, né, numa curva de crescimento, do que uma pessoa que queira só ouvir professores. Não tem problema nenhum isso. Mas eu quero poder ajudar pessoas que querem desenvolver o seu conhecimento para poder auxiliar outros, ok? E poder aplicar na própria vida. E para isso a gente precisa desse tipo de metodologia, onde o aluno tem que se aplicar. Tem que se aplicar, senão você pega, eu sempre falo, pega a lição de 2 anos atrás, se você é aluno frequente da escola dominical, pega lá uma revista que você tem de 2 anos atrás, ou pede emprestado para alguém. Aí na primeira lição já, você já vai perceber, se você não tem esse costume de reconstruir o conhecimento, o trajeto do conhecimento, você vai perceber que você esqueceu praticamente tudo sobre aquela lição. Então fica aí a minha dica para vocês, tá bom? E a conclusão da lição diz o seguinte: vimos nessa lição que o divórcio, sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos, observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino, ok? Então, o que a gente precisa entender, e eu até lendo a lição percebi que o comentarista, com muito cuidado, com muito amor, ele vem trazendo o seu ensino em cada um dos tópicos, para que a gente tente compreender que cada caso é um caso, e só o pastor local, sob a orientação do Espírito Santo e oração, tem condição de lidar com as situações de cada casal nessa situação de divórcio. Então, o comentarista não quis ser radical, 880, em nada que ele colocou para justamente não dar vazão a esse tipo de coisa. E até colocou a questão de que é preciso nessas situações a orientação pastoral e muitas vezes também a orientação psicológica, porque o assunto abrange todas essas questões. Não adianta a gente querer colocar todo mundo na mesma situação e nem todo mundo tem o mesmo nível espiritual, nem todo mundo tem a mesma experiência com Deus, nem todo mundo tem o mesmo conjunto de condições que não dizem respeito só à situação conjugal, mas às vezes tem uma situação de financeira envolvida, tem uma situação de educação dos filhos, tem o temperamento do casal diferente, é uma série de situações.
então tem que ser visto tudo com muita tranquilidade. Eu gosto de lembrar, para finalizar, e ficar uma dica para você até usar na sua reflexão e na aula, o encontro de Jesus com a mulher samaritana no capítulo 4 de João. Aquilo lá é um marco na história do relacionamento de Deus com as pessoas e justamente nessa questão também da trajetória de relacionamento das pessoas. Porque Jesus vai para a beira daquele poço, os discípulos vão para a cidade. E Jesus espera o exato momento daquela mulher estar ali. E quando ela está tirando água, ele pede água de beber e ela questiona: tu sendo judeu pede a mim? É que sou mulher samaritana. Ou seja, ela resgata um problema que nasceu lá no retorno dos judeus da Babilônia lá. Lembra aquelas levas que foram liberadas por Ciro? E vem com Esdras, vem com Neemias, vem aquelas 3 turmas em diferentes períodos para voltar para Jerusalém. E quando chega lá, quem está lá são samaritanos, que era uma mistura de judeus com outros povos que habitaram aquele local quando essa leva de judeus das classes altas foram levadas para a Babilônia. E aí como que você pega? Você pega aquelas pessoas e descarta como lixo? Não. Quando você lê o livro de Neemias, por exemplo, você percebe que ele mesmo declara que ele chegou a arrancar a barba e os cabelos de alguns judeus que estavam ali por conta deles terem se relacionado com mulheres de outros povos. Mas quando você sai desse ambiente e olha a coisa de um modo mais amplo, você percebe que não é assim que você trata as coisas. Não é dessa forma. Eles tiveram, durante um período de 70 anos, e mais ainda, fora daquela localidade, em 70 anos, em uma geração, muita coisa acontece. E aí você volta e de repente num passo de mágica você quer que as coisas se resolvam. Não é assim que funciona. E é aquela mulher na beira do tanque, ela está resgatando toda essa história. Os nossos pais adoraram nesse monte. Vocês dizem que é Jerusalém. Aí Jesus fala: olha, mulher, a salvação vem dos judeus, mas não é nem nesse monte nem em Jerusalém. A partir de agora, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele trata do caso dela, falando: vai lá, chama o teu marido. E ela fala: não tenho marido. Ele fala: disseste bem, porque você já teve 4, que você tem agora não é teu. Já teve 5, que você tem agora não é teu. Então, essa forma de lidar, e ela responde a ele: eu vejo que és profeta, é uma abertura de diálogo que respeita a condição dela. Porque se fosse pegar a cabeça de alguns crentes que são, por assim dizer, ignorantes quanto às várias dimensões da vida, poderia falar: Jesus devia quebrar a mulher no meio, na mensagem, falando: você vai para o inferno. Não, mas o relacionamento de Deus com as pessoas não é assim. Ele conhece a situação e a fragilidade de cada pessoa e passa a tratá-las também do ponto de vista emocional e psicológico. Não como a gente pensa, ou às vezes como a gente quer. Joga para fora. Joga para fora porque não presta para mais nada. Não é dessa forma. E as escrituras estão bem claras nesse texto. E Jesus ali conta a história dela, cura ela, e ela vira uma missionária, entra para dentro da cidade de Sicar. E ali ela anuncia o evangelho para todas aquelas pessoas, e aquela multidão de gente vem para a beira do poço falar com Jesus. Jesus fica 2 dias com eles ali. Então, até mesmo para tratar essa questão do divórcio, se você é um professor que vai tratar em aula, você pode resgatar e refletir um pouco sobre essa história do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que além de ser samaritana, odiada pelos judeus, ainda estava numa condição de ser mulher e de ter passado por vários relacionamentos, mas foi tratada com muito carinho e respeito por Jesus, e depois ainda ele fica na cidade com eles por mais 2 dias e eles reconhecem que ele é o Messias. É muito lindo aquela história e dá para ser usada aqui. Eu espero de qualquer forma ter ajudado você a poder ter um direcionamento dentro da lição que seja útil para você e para as pessoas que vão refletir junto com você sobre esse importante assunto que é delicado, que envolve muitas coisas e não é uma situação fácil de resolver assim como tecnicamente, né? 2 mais 2 é 4. Não. Questões humanas não se resolvem com raciocínio lógico, se resolvem com uma interação com humanidade, com respeito, com diálogo, né? Procurando sempre
trazer as pessoas para a presença de Deus e não empurrá-las de vez para longe dele. Tá bom? Espero ter ajudado você. Que Deus abençoe grandemente a sua aula em nome de Jesus. E até a semana que vem, se Deus quiser.